Bem, a capacidade que algumas espécies de plantas apresentam em interferir no metabolismo e no desenvolvimento de outras espécies de vegetais foi observada por Theophrastus em 300 anos antes de Cristo, quando ele notou que a plantação de grão de bico eliminava as plantas daninhas. Séculos depois, Plínio também observou que os resíduos de plantas de feno grego e cevada, deixados sobre o solo entre as colheitas, elas interferiam de forma negativa as áreas de plantio. A essa supressão por parte de uma planta sobre outra dá-se o nome de alelopatia. A alelopatia é uma ciência bem antiga e foi notada muito cedo, mas apesar disto, as primeiras pesquisas sobre o assunto ocorreram apenas no século XIX e XX, quando a palavra alelopatia surgia. A expressão alelopatia foi criada por Hans Molich e foi vista pela primeira vez em uma publicação alemã em 1937. Este termo tem origem grega e significa alelon, mútuo, e fatos, sofrer, referindo-se à interação bioquímica positiva ou negativa entre as plantas. Como exemplo de efeito positivo, tem-se a ação estimulante no desenvolvimento de plantas. O extrato do capim-santo, também conhecido como capim-cidreiro ou capim-limão, ele é um eficiente estimulante de germinação em sementes de feijó, resultado comprovado tanto pelo aumento da taxa de germinação quanto do vigor. Eu acho que a consequência mais expressiva do efeito negativo é provavelmente a alteração do desenvolvimento da planta e a variação da sua densidade populacional. Esses efeitos negativos eles podem ocorrer por parte de plantas daninhas ou cultivadas. Vários são os exemplos encontrados na literatura de plantas que apresentam um efeito alelopático negativo. A exemplo, o manjericão, cujo óleo essencial manifestou o efeito inibitório em sementes de tomate, alface e melissa, reduzindo assim a sua velocidade de germinação, o comprimento das raízes e a taxa de germinação. As substâncias químicas liberadas por plantas no ambiente e que promovem efeitos deletérios ou benéficos sobre outros organismos são denominados de agentes aleloquímicos, substâncias aleloquímicos ou simplesmente produtos secundários. Aqui eu estarei denominando como substâncias alelopáticas. As substâncias alelopáticas elas são compostos que podem ser produzidos em qualquer parte da planta, como folhas, flores, frutos, gemas, caules aéreos, rizomas, raízes e sementes. Porém, esses compostos eles concentram-se principalmente nas folhas, seguidas do caule, flores e raízes. No entanto, sua concentração ela pode ser alterada de espécie para espécie em uma mesma espécie, dependendo do estágio de desenvolvimento da planta e também do órgão produtor da substância. A liberação dos aleloquímicos das plantas para o ambiente pode ocorrer a partir de diferentes meios, como por lixiviação através dos tecidos, por volatização, por decomposição de resíduo vegetal ou mesmo por exudação radicular. Na lixiviação, aquelas substâncias que são solúveis em água são lixiviadas pelo orvalho ou pela chuva, da parte aérea da planta, das raízes ou mesmo dos resíduos vegetais que estão em processo de decomposição para o solo. No caso da volatização, os compostos voláteis são dissipados das flores, folhas e caules e ou raízes e então pode ser absorvido por outras plantas. Esse mecanismo é o mais difícil de ser detectado, identificado e quantificado. Havendo a exudação radicular, os aleloquímicos são liberados na rizosfera, atuando nas interações entre plantas e na ação de micro-organismos. E na liberação de compostos através da decomposição ocorre a ação dos micro-organismos direta ou indiretamente. Já a toxicidade, ela pode variar em função da concentração, idade e estado fenológico da planta, clima, estação do ano e componentes químicos, físicos e microbiológicos do solo. Os aleloquímicos em geral, eles atuam atraindo, repelindo, nutrindo ou provocando toxicidade no desenvolvimento de outras espécies de plantas, sendo que as influências causadas por essas substâncias podem ser tanto positivas quanto negativas, como falamos anteriormente. Assim, podem ser consideradas inibidoras ou estimulantes. Compreende-se que os efeitos provocados pelos compostos alopáticos estão ligados aos processos fisiológicos das plantas, interferindo em processos como germinação de sementes, assimilação de nutrientes, crescimento de plântulas,
respiração, fotossíntese, síntese proteica, atividade enzimática e permeabilidade da membrana celular. Apesar de identificar os efeitos, o mecanismo de ação dessas substâncias não está totalmente definido, sendo essa uma das grandes dificuldades dos pesquisadores, já que o mesmo composto pode influenciar diferentes processos. Independente do mecanismo de liberação dos aleoquímicos, as plantas alelopáticas elas podem agir por duas formas: por heterotoxicidade, quando os aleoquímicos liberados de uma planta interferem sobre a germinação e o crescimento de outra espécie, e a autotoxicidade, quando há a produção de aleoquímicos que inibem a germinação e o crescimento de plantas da mesma espécie. Estes aleoquímicos geralmente são oriundos do metabolismo secundário das plantas e, em sua maioria, pertencem ao grupo dos terpenoides, compostos nitrogenados ou compostos fenólicos. Além dos mecanismos de ação já descritos para aleoquímicos, existem tantos outros ainda desconhecidos, e nesse contexto destaca-se a possibilidade da utilização da alelopatia no manejo de plantas daninhas como fonte de novos produtos químicos e ou mecanismos de ação. A aplicabilidade da alelopatia na ciência dos herbicidas pode ocorrer tanto na forma de compostos isolados como quanto de estruturas base, a partir das quais modificações sintéticas podem originar novos produtos.